Termina a cúpula entre Trump e Putin, com os dois anunciando que não houve de fato um acordo, mas com grande otimismo para uma resolução, para uma paz na Ucrânia. Lembrando que, segundo eles, tanto a Ucrânia quanto a Rússia concordam com o cessar-fogo não seria a melhor solução, mas sim uma paz definitiva. Falar também, galera, sobre o Putin, que fala que a próxima reunião vai ter que ser em Moscou e mostrar exatamente porque dessa reunião, pela minha visão e por grande parte da mídia internacional e os analistas também, foi uma grande vitória do Putin. A Rússia saiu como uma grande vitoriosa desse encontro na Alasca. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Zelensky, que tem agora reunião marcada na segunda-feira com o Trump, para definir alguns processos, e o próprio Trump garantindo que a bola está na mão do Zelensky, e os europeus, que talvez um pouco preocupados com a vitória da Rússia nessa cúpula do Alasca, fazem uma série de exigências de continuidade de apoio à Ucrânia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as palavras do Lula, que alega que vai fazer uma série de telefonemas essa semana coordenando ações dos países em oposição ao Trump em resposta ao tarifaço. Será que o Brasil vai se portar como um líder de oposição às tarifas do Trump? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção, hein, que a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar seus dólares do jeito mais rápido, simples, fácil e sem taxa, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, enfim, nenhuma taxa aí para você fazer, galera, é totalmente gratuito e simples. Tanto que mais de 3 milhões de pessoas usam no Brasil e eu sou uma delas totalmente satisfeita. Além de você comprar os dólares com as menores taxas do mercado, com o meu cupom RICARDO15, você ainda tem a possibilidade de 15 centavos de desconto por dólar convertido. Em um momento em que o dólar está 5,38, 5,39, 5,40, você consegue comprar ele a 5,25, 124, 5,23. Galera, de verdade, olha, assim, não posso recomendar, cara, nem estou recomendando, né? Mas eu acho sensacional fazer uma diversificação de posições exatamente nesse momento. Fora que a Nomad aceita em mais de 180 países nas suas viagens internacionais e também possibilita que você tenha acesso ao Nomad Explorer, que é o cartão de crédito da Nomad, que te dá acesso a vários benefícios, como, por exemplo, cashback em dólar para você ir montando suas posições, pontos, galera, muitos pontos, tá? Por consumo que você tem, esses pontos não expiram, além de vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge e outros benefícios que a Nomad Avisa te oferecem. Então, QR Code aqui na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a cúpula rolou, e eu diria que assim, né, foi uma grande vitória do governo Putin, da Rússia. Por quê, professor? A gente vai fazer uma análise daqui a pouquinho melhor, né? Deixa eu só contar para vocês um pouco antes como que foi de fato a reunião. Quando acabou a reunião, os dois, eles deram ali entrevistas, foi uma reunião de 3 horas, aproximadamente 3 horas, um pouco menos, e depois previa-se que tivesse um almoço, algum tipo de coordenação. Esse almoço ele foi cancelado, talvez porque não houve nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de cessar-fogo. O Putin voltou ali, né, em direção à Rússia e o Trump voltou ali em direção à sua residência. Os dois falaram que foi uma ótima reunião, foi uma reunião muito bem sucedida, mas não houve o acordo. Segundo o Trump, tá? A reunião com o Putin correu muito bem, assim como o telefonema noturno com Zelensky e vários outros líderes europeus, que eu vou falar daqui a pouquinho, incluindo o respeitado secretário-geral da OTAN. Todos decidiram que o melhor caminho para pôr fim à terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz que colocaria fim à guerra, e não exatamente a um cessar-fogo que a gente nem sabe se sustentaria. Então talvez essa seja uma primeira marca importante, uma consequência dessa reunião. Os dois falaram muito bem, tanto Putin quanto Trump, um do outro. E os dois definiram que vários pontos tiveram de convergência, alguns de divergência. Na verdade, um mais importante, que eles não quiseram exatamente abrir ao público qual é essa divergência entre Rússia e Estados Unidos. Mas o que eles concordam e o que a Ucrânia concorda é que um cessar-fogo seria ineficiente, porque seria muito frágil, seria descumprido, então tem que fazer logo uma proposta de paz definitiva. O Trump depois continuou colocando que muitos pontos foram acordados. Restam apenas alguns poucos, alguns nem tão significativos. Um provavelmente é o mais significativo. Ainda não chegamos lá, mas fizemos um bom progresso e há boas chances de chegar lá. O Putin quer parar de ver as pessoas sendo mortas na guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, qual é a perspectiva? Que o Trump ele concordou com uma série de pontos do Putin, provavelmente um não foi decidido, um não foi acordado,
Galera, tô especulando, hein? Não há informações sobre isso, mas possivelmente deve ser o quanto de território que a Rússia vai aceitar, né, conceder, devolver para os ucranianos. Talvez esse seja o ponto de discórdia, mas outros vários pontos foram pontos de concordância entre Putin e Trump. Colocando, inclusive, que agora a bola está na mão do Zelensky. Quando ele fala que depois dessa reunião ele fez um telefonema para os líderes ali europeus e também para o líder da OTAN, ele tem razão. E os líderes fizeram algumas exigências. Já vou falar para vocês o que, né? Em relação, galera, ao Putin, primeiro que assim, quando ele foi recebido ali, né, na reunião, primeiro eles sentaram, receberam ali jornalistas, tudo tal, e aí começou um monte de jornalista. Ah, você vai parar de matar civil, quando que vai acabar a guerra, tal. E aí o Putin fez uma série de caras assim, né? Tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo ali, né? E aí não respondeu, claro, nenhuma dessas questões, alegando, nossa, mas tá uma baita confusão aqui, né, nessa mídia. E aí depois teve a reunião de 3 horas, tudo tal, e o Putin, ele se pronunciou colocando que, claro, que a Ucrânia foi um dos principais tópicos. Vemos o desejo do Trump de entender a essência do conflito e estamos sinceramente interessados em acabar com ele. Mas todas as causas fundamentais devem ser eliminadas. E todas as preocupações da Rússia devem ser sim levadas em conta. Concordo com o Trump que a segurança da Ucrânia deve ser garantida. Espero que a compreensão mútua traga a paz à Ucrânia. Ou seja, aparentemente, para ele ter falado isso no discurso, na coletiva, na frente do Trump, é porque o Trump concorda que as causas fundamentais do conflito, como a Rússia coloca, devem ser eliminadas. Quando a gente vai analisar, mesmo com falas passadas, seja do Putin, do Lavrov, do Medvedev, da Maria Zakharova, por exemplo, o que a gente percebe é que as causas fundamentais que o Putin coloca é a perseguição que existia contra os descendentes de russos no leste ucraniano, principalmente em Donbass e também no território da Crimeia, e a aproximação da OTAN das fronteiras da Rússia. Então, se ele fala que as causas devem ser analisadas, penso eu que ele deve exigir, no mínimo, né, algum tipo de garantia para os russos que vivem, talvez nos países bálticos, talvez descendentes russos na Polônia, descendentes russos principalmente na Ucrânia, algum tipo de garantia deve ser exigida. Será que vai ser o domínio territorial integral de Donbass e da Crimeia? Não sabemos, né? E que algum tipo de promessa relacionado à Ucrânia não entrar para a OTAN também deve ser garantida. Lembrando que o Trump, ele já falou, inclusive no passado, que ele nem via sentido porque essa discussão tinha se estabelecido, porque durante a sua presidência nem se cogitava a Ucrânia entrar para a organização. E o próprio Putin colocou também que muito possivelmente, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, à época, a guerra entre Rússia e Ucrânia não teria acontecido. Ou seja, foi uma reunião com grandes afagos, grandes elogios, tudo tal, mas de fato assim, né? Beleza, professor, gostei, né? Elogio pra lá, elogio pra cá. E qual foi a resolução, né? A gente chegou num cessar-fogo? Não, não chegou. E até por isso, né, o Putin colocou, há o potencial, inclusive, de acordos comerciais. Eu espero que a Ucrânia e toda a Europa não tentem sabotar e sirva como um ponto de partida para a restauração das relações entre os dois países. Muito possivelmente, uma próxima reunião, pode ser até mesmo na semana que vem, vai acontecer. Só que o Putin deixou claro que dessa vez em Moscou. Ou seja, já foi para os Estados Unidos, né? Agora a próxima cúpula que vai acontecer, talvez com a presença do Putin, do Zelensky, com o Trump mediando, alguns líderes europeus, vai ser vista em Moscou. Professor, entendi, né? Então o resultado foi que os dois concordaram em vários pontos, houve possivelmente uma grande discordância que não foi citada pelos dois, mas você colocou que a Rússia saiu com uma grande vitoriosa, né? E por que isso, hein? Vamos tentar imaginar quando começou a guerra Rússia e Ucrânia? Vários países sancionaram a Rússia, cortaram relações diplomáticas, excluíram do sistema SWIFT de comunicação interbancária, e agora a gente tem o Putin sendo recebido pelos Estados Unidos com um tapete vermelho estendido pela presidência, o Trump trocando ali afagos, carinhos, né? Carinhos no sentido assim, diplomático da coisa, né? Trocando elogios, apertando a mão e aplaudindo. Quando o Putin chegou, o Trump aplaudiu o Putin. Cara, talvez nem o maior propagandista russo, né, imaginasse que em meio a uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente fosse ter o Putin sendo aplaudido em território americano, sendo recebido com um tapete vermelho pelo presidente dos Estados Unidos. Então isso significa a volta da diplomacia, né? Ou seja, a Rússia ela está sendo vista pelos membros da comunidade internacional como um player que merece reconhecimento, que merece ter relações diplomáticas. Pô, galera, é claro que isso é uma grande vitória, né? Outro ponto também.
O Trump ele saiu da reunião colocando que o Zelensky agora vai ter que concordar com alguns pontos que foram acordados entre Putin e Trump. Eu não sei exatamente quais foram esses pontos, uma ligação já aconteceu entre os dois, né, entre o Zelensky e o Trump, e o Zelensky está indo em direção a Washington na quinta-feira, para negociar muito possivelmente esses pontos que foram acordados e talvez discutir esse ponto que não é consenso entre Trump e Putin. A gente fala, por exemplo, do Putin garantindo que a Rússia, ou que os Estados Unidos, ou que a Ucrânia tem que reconhecer as causas originais do conflito. Uma coisa, por exemplo, que no passado a OTAN, a Europa, tudo tal, alegava que era mera desculpa, mera justificativa. O Putin está usando isso como justificativa porque ele quer integrar Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson, por exemplo, o território da Crimeia, porque são territórios riquíssimos em terras raras, porque são territórios que têm um solo de Chernozion que é extremamente fértil, grande produção de cereais, de trigo, conecta, por exemplo, a Rússia em direção à Crimeia, que tem a paz de Sebastopol, que tem acesso ao Mar Negro, que está acesso ao Estreito de Bósforo e Dardanelos, e conecta a Rússia com o mercado internacional, lembrando que a Rússia ela tem dificuldade de ter saída para mares quentes, e um acesso ao Mar Negro dá uma possibilidade comercial gigantesca para a Rússia. Então, o que a Europa e o que os Estados Unidos alegavam anteriormente era que era uma mera justificativa do Putin para suas invasões, para suas ocupações. Agora não. Agora ele falou isso na frente do Trump e aparentemente o Trump concordou. Temos que levar em consideração as causas fundamentais desse conflito. Outro ponto importante. A gente está falando de um momento de um acordo ou de uma possibilidade de acordo que está sendo feito enquanto a Rússia está avançando no campo de batalha. Sim, a Rússia avançou numa coluna de cerca de 10 quilômetros. Muito possivelmente isso vai ser levado em consideração, até mesmo numa eventual negociação de territórios. E outro ponto que eu considero importante é essa questão dos acordos comerciais e de cooperação para pôr fim ao conflito. O acordo, ele não previa somente, segundo o próprio Putin e o Trump, né, a questão da guerra, o fim da guerra Rússia-Ucrânia, mas também a possibilidade de acordos comerciais e acordos militares. Lembrando que eu trouxe para vocês, e como eu falo, é muito difícil você escrever o que o Trump fala, porque ele fala uma coisa num dia e faz outra completamente diferente. Ele falou: medidas severas serão tomadas contra a Rússia se a Rússia não fizer, no mínimo, um cessar-fogo. A Rússia não fez o cessar-fogo. O Trump saiu sorrindo, aplaudindo Putin. E aí, qual a medida severa que vai ser tomada? Entende porque é uma vitória para o Putin? E aí, galera, qual concessão que ele teve que fazer? Pelo menos por enquanto, nenhuma. O que a gente viu foi a retomada das relações diplomáticas, o Putin sendo visto como um player geopolítico importante de novo e sendo reconhecido como um chefe de Estado que merece negociar territórios pós a invasão da Ucrânia. Entende? Então, por isso, eu enxergo como uma grande vitória do Putin. Claro, pode ser que ele tenha ficado encantado, né, com as falas do Putin, e aí agora telefona aí pro Zelensky, Não, é verdade, acho que eles estão certos. Aí ele muda completamente nova narrativa. O Trump é um cara muito estável, ele não pode escrever muito o que ele fala com caneta, porque pode ser que no dia seguinte ele mude completamente. Mas por enquanto, a visão é de uma vitória pro Putin. O próprio Zelensky, né, colocou também que ele vai se encontrar com Trump na segunda-feira em Washington para discutir o fim da guerra, que ele é grato pelo convite, que ele apoia a proposta do Trump para uma reunião trilateral. Ou seja, na segunda-feira a gente deve ter um pouco mais de detalhes, mas o tom que o Trump deu a entender é que vai ser um tom, ó, acordei esses pontos aqui. E aí, Zelensky, você aceita? Não aceita, né? Quer dizer, então, que você está dificultando a possibilidade de paz? Então, acho que eu vou sancionar você, acho que eu vou cortar apoio econômico, apoio militar, e os próprios países europeus ficaram extremamente preocupados com isso. Tanto que, por exemplo, a Giorgia Meloni, o Macron, Friedrich Merz, o Keir Starmer, por exemplo, que não é exatamente União Europeia, né, mas é um dos líderes europeus do Reino Unido, eles assinaram ali uma carta colocando ou reafirmando o apoio à Ucrânia, alegando que as sanções vão continuar aumentando enquanto a Rússia não adotar um cessar-fogo e que eles desejam ter uma reunião com o Trump. E que essa reunião vai ser Trump, líderes europeus e Zelensky, sem a presença do Putin. Eles reforçaram que, enquanto não houver um cessar-fogo, não há acordo com a Rússia, colocando inclusive alguns pontos que devem partir do princípio de negociação até para esse cessar-fogo. Colocando, por exemplo, que os europeus eles vão se comprometer em ajudar a ter uma cúpula trilateral entre Zelensky, Trump e Putin no futuro, que a Europa vai sim continuar garantindo a segurança da Ucrânia. Aliás, foi um ponto até importante, tá? O Putin ele falou que ele entende que a Ucrânia deve ter algum tipo de garantia. O que será que significa isso? Garantia dos europeus ou garantia dos Estados Unidos? Garantia militar? Apoio militar?
Não sei, né? Mas os europeus falaram que vão mandar garantias militares, sim, para a Ucrânia. A ideia, pessoal, de não ter restrições às forças armadas da Ucrânia, segundo os europeus, porque o Putin falava muito de uma desmilitarização da Ucrânia, a Europa fala que isso é inaceitável. A ideia, galera, da Rússia não poder vetar tanto a Ucrânia na OTAN como na União Europeia, e a alegação também que é a Ucrânia que vai decidir o futuro do seu próprio território. Também acho que essas propostas são inviáveis, mas faz parte de uma negociação, né? Que nem eu falo pra vocês. Poxa, vou negociar. Se eu já vou ali meio modorrento, já vou ali no meio termo, muito possivelmente o meu adversário vai se aproveitar, pô, você já aceita isso? Então aceita mais um pouquinho. Agora, quando os europeus alegam um monte de coisa muito radical, se eles conseguem o meio termo, parece que eles cederam muito. Faz parte da arte da negociação, galera, convenhamos, né? E aí, quem você acha que foi o grande vitorioso desse encontro na Alasca, hein? Putin, Trump, Zelensky, os europeus? A possibilidade de paz no futuro próximo? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, tivemos também o Lula alegando que ele vai tentar fazer nessa semana uma espécie de ligação, uma espécie de quase que conferência com uma série de lideranças internacionais em resposta ao tarifaço do Trump. Como eu trouxe para vocês, alguns países ou organizações fizeram acordos. A própria União Europeia, por exemplo. A União Europeia estabeleceu um acordo, só que um acordo humilhante, convenhamos. Porque exige que a Europa faça financiamentos, investimentos na casa de 600 bilhões nos Estados Unidos, abra o mercado europeu para alguns produtos que os Estados Unidos querem, continua com a tarifa de 15%, e fora que existem alguns outros setores que a Europa também vai ter que fazer investimentos, como, por exemplo, a compra de energia dos Estados Unidos, o GNL, que é muito mais caro do que outras fontes energéticas. Mas a Europa construiu isso como se fosse uma espécie de sucesso, porque é melhor abrir mão e fazer essa série de concessões se ajoelhando, entre aspas, para os Estados Unidos, do que não ter parceria comercial. O Brasil, galera, tentou negociar, convenhamos, né? Não há algum tipo de abertura do governo americano, muito possivelmente porque o governo americano não quer negociar comércio, quer negociar questões políticas, jurídicas, né, no território brasileiro, e até uma possibilidade de afastamento da China e por aí vai. E o Brasil colocou algumas respostas. Por exemplo, fez a criação da medida provisória Brasil Soberano, que fala ali, pessoal, pelo menos de 30 bilhões de crédito para algumas empresas que tenham sido afetadas pelo tarifaço, desde que elas mantenham o emprego. Fala, por exemplo, de algumas compras governamentais, isenções de impostos, tudo na tentativa, claro, de manter uma estabilidade ali nos setores que foram mais afetados. Há uma discussão porque, inicialmente, aparentemente, essa medida provisória, que traz impacto de 30 bilhões em crédito, mais outros bilhões em outros incentivos, isenções, subsídios, ficaria fora da meta fiscal. Aliás, ficaria dentro da meta fiscal. Aparentemente agora vai ficar fora da meta fiscal, o que trouxe algumas preocupações para o mercado. Mas enfim, né? A ideia é que o Brasil vai ajudar em curto prazo. Só que além disso, uma das propostas é a diversificação de mercados. O Brasil, por exemplo, falou que vai telefonar para o Cyril Ramaphosa da África do Sul, para o México, França, Alemanha, Reino Unido e União Europeia como um todo, lembrando que o Brasil já fez telefonemas para a China, para a Índia e para a Rússia, e conquistou parcerias e propostas interessantes, e até garantia de algum tipo de comércio entre os países. Lembrando que o Brasil entrou na OMC, Organização Mundial do Comércio, e possivelmente nessa ligação vai tentar coordenar algum tipo de posicionamento conjunto, seja utilizando a OMC, seja fechando parcerias econômicas, o acordo Mercosul Europeia, o Canadá também quer fechar uma parceria com o Brasil e tal, para estabelecimento de um comércio internacional. Acha, galera, que o Brasil vai conseguir liderar esse processo de alternativa ao tarifaço do Trump? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.